que bom estar começando mais um Saúde Feminina aqui na sua Rede Mulher de Televisão e Rede Família para todo o Brasil, né? Bem pertinho de você. Hoje é terça-feira, você sabe que nós começamos a semana ontem falando em sexo. Vamos continuar, eu já te conto o que é. José Carlos Richelman, ginecologista e presidente da Associação Médica Brasileira de Sexologia, e doutora Tânia Santana, ginecologista e faceadora do meu livro Sexo Sem Vergonha. São os nossos convidados de hoje para falar para você sobre os problemas sexuais das mulheres, né? Doutora, tem algumas mulheres, doutor José Carlos, que acham que elas estão livres, que elas conquistaram a liberdade sexual. Será que isso é verdade? Eu acho que a gente precisa definir o que é liberdade sexual, né? Se liberdade é ir fundo até onde se quer, então eu acho que quem consegue ir fundo até onde se quer conseguiu a liberdade, né? Agora, se liberdade é a obrigação de transar toda hora com um monte de gente, então isso pode ser liberdade ou pode ser uma outra forma de escravidão, né? A escravidão é o consumo do sexo. Né? Ao contrário. Pode ser escravidão, a obrigação de consumir sexo. Né? Antes, mulher não podia ter prazer, mulher direita não tinha prazer, né? Agora, a mulher tem que ter prazer de qualquer jeito e fica um negócio que parece que é obrigado, tem que ter orgasmo múltiplo. Ah, é muita confusão isso aí. Muito dever, né? Continua sendo muito dever. Tem que, né? Tem que. Eu acho que sexo não é pra tem que, né? Sexo é que eu quero que... Sexo bom é o que não deve. O que não deve. É o que quer, sem dever. Que ótimo. Agora, doutora Tânia, na sua experiência clínica lá no Hospital Pérola Baiton, o que tem mais? Mulher com problema psicológico ou mulher com problema físico para chegar lá no orgasmo ou para ser feliz sexualmente? Sem dúvida é o psicológico, né? As causas orgânicas são muito poucas mesmo, mas a pessoa precisa de uma justificativa, né? E às vezes os profissionais também, por falta de conhecimento e também porque eles também são bloqueados sexualmente, não sabem o que fazer com aquela queixa sexual. Então ele prefere realmente dizer, realmente vamos tratar isso, tratar aquilo, dar um remédio para isso, um remédio para aquilo, porque é mais fácil passar uma receita, né, Isabel? Agora você escutar uma queixa e depois saber o que está por trás daquilo, né? E até a etiologia, a causa daquela queixa, né? Daquele diagnóstico que você vai fazendo devagarzinho junto com a paciente, vai vendo qual é a causa daquilo. Isso é que é demorado, né? E que às vezes a pessoa não está preparada para escutar essa queixa. Realmente, o que as mulheres chegam falando é que elas não têm vontade, não têm interesse, e a grande parte das mulheres. Depois vem a causa, eu não sinto orgasmo, ou então, às vezes, ela até sente orgasmo no sonho, ela sente orgasmo na masturbação, mas ela pensa que ela é fria porque ela não tem orgasmo no coito. Então, a gente tem que saber o que é o quê. Quando ela chega, eu sou fria, tem que saber o que é ser fria, o que é que ela está querendo dizer com isso. No caso do homem, é a tal da impotência, eu sou impotente, o que é ser impotente? No caso da mulher, frigidez, o que é ser fria? Né? É a que não se excita, é a que não tem desejo, é a que não consegue ter o orgasmo, é a que não está satisfeita, né? Então, primeiro é isso, saber o que é disfunção, o que é uma inadequação, né? Inadequação é que ela não está satisfeita com o padrão dela. Ela que não está satisfeita com o comportamento sexual dela. É a mulher também ter essa consciência de que ela, para transar, ela não tem que amar, nem tem que se justificar. Está aí no seu livro, você mostrando isso o tempo todo, que eu acho isso bárbaro, né? A mulher fica o tempo todo, eu para transar, eu dei porque eu estou apaixonada ou porque eu amo. Não é isso, às vezes tem desejo mesmo, olha para uma pessoa gostosa ali, bonita, e tem vontade de transar. Claro, né? Aos homens, né, se deu esse direito, e a mulher nem se dá esse direito. Ela pensa que está traindo o marido quando está imaginando outra pessoa. Então, aquela história de traição, não existe traição. O que é traição? Né? Se a sexualidade é uma coisa inerente à própria pessoa, só diz respeito a ela, não diz respeito nem ao marido, nem ao pai, nem à mãe, nem ao filho, é dela, né? Então é isso que as mulheres têm que começar a pensar, refletir sobre isso. Pegar a sexualidade na sua própria mão, né? Mão, e não exatamente. deixar na mão de todo mundo que está em volta, a sociedade, o filho, o marido, o amante que seja, não importa, mas realmente pegar nas próprias mãos. Agora,
Doutor, o senhor é homem, né, doutor José Carlos Hirschman? Então, o senhor deve saber... Não só parece, como é fato. O senhor deve saber que os homens não sabem muito sobre a vida sexual das mulheres, né? E que tem muita fantasia sobre isso, não tem? Correto, perfeitamente. A ignorância masculina sobre o mundo da mulher é muito grande, né? Aliás, até para me salvar dessa ignorância que eu resolvi estudar tanto, né? E acabei me tornando profissional da sexualidade. Mas a ignorância masculina sobre a sexualidade da mulher, o corpo da mulher, o mundo da mulher é muito grande. E em todo assunto que existe ignorância, o que ocupa o espaço do não saber é a fantasia, é a imaginação. Então os homens imaginam, fantasiam, coisas assim absurdas a respeito da mulher. E como a mente humana também não tem tanta criatividade assim, é muito comum os homens imaginarem a sexualidade feminina comparando com a própria. Então, que tipo de fantasia masculina é mais frequente sobre a sexualidade da mulher? A fantasia masculina mais frequente sobre a sexualidade da mulher é imaginar a sexualidade da mulher escritinho igualzinho à sexualidade do homem. Ou seja, o homem tem uma tendência de projetar ele mesmo, a imagem dele enquanto ser sexual, né? Ele vê a sexualidade dele na mulher e ele acaba cobrando isso. Só que o homem, na ignorância da sexualidade da mulher, ele acha que a sexualidade da mulher tem que ser parecida com a dele. Por exemplo, é comum o homem ter uma excitação sexual muito rápida, assim, em 2 minutos ele está absolutamente excitado, com um grande grau de excitação. E ele quer que a mulher, com um beijinho e 2 minutos, fique automaticamente muito excitada igual ele, na mesma velocidade. Ele não sabe que é diferente. Então, o que acontece? Este homem que quer que a mulher funcione como um homem, em corpo de mulher, ele fica exigindo isso dela. E aí emenda a falta de conhecimento do homem com a falta de conhecimento da mulher. Porque também muitas mulheres não conhecem o próprio corpo, não conhecem a própria sexualidade. Se o homem dela está esperando que em 30 segundos ela fique morrendo de vontade, ela começa a cobrar isso dela mesma. Ela começa a achar que ela está com defeito, porque ao invés de meio minuto, ela demora 15 minutos. Então, ela acaba comprando essa ideia masculina e ela acaba se sentindo devendo de cumprir aquela imaginação masculina. Então, a gente tem que educar o homem de que aquela imaginação que ele tem, que a sexualidade da mulher é parecida com a dele, é só imaginação, não é verdade. E a gente tem que educar a mulher que ela não tem que se sentir na obrigação de atender esse desejo absurdo do homem. E às vezes o companheiro, por não saber, por falta de informação, por falta de conhecimento, até de expressar os seus sentimentos, de manifestar a sua sexualidade, o homem não sabe o que fazer com aquilo, pensa que é uma mulher igual a outra, igual a outra, igual a outra, e não é, cada mulher é única, né? Então, uma se excita tocando no pé, a outra se excita tocando na orelha, no mamilo, enfim. Né? Uma pessoa é diferente da outra e ele não sabe, por isso que tem que ter as 3 coisas que eu falo sempre: comunicação, confiança e intimidade. Sem essas 3 coisas, fica difícil. O que o médico sexologista pode, então, oferecer em termos de tratamento para essa mulher que são os 90% que, quando não alcança o orgasmo, está com um problema de ansiedade, um problema emocional? O médico sexologista, o ginecologista com especialização em sexologia, ele vai proceder, primeiramente, a uma avaliação completa da pessoa, física e emocional. Porque tem que avaliar fisicamente também. Não é só uma coisa de tudo é psicológico, isso não é verdade. Feita a avaliação física e constatado que fisicamente a mulher está bem, então a técnica mais adequada para o tratamento da falta do orgasmo é uma técnica chamada terapia sexual, que é uma técnica psicoterapêutica que deverá ser feita. É importante, Isabel, esclarecer que eu falei que a ansiedade atrapalha o orgasmo. Agora, alguém poderia ter uma ideia brilhante em casa. Bom, então vou tomar um remédio para tirar a ansiedade, tem um calmante aqui, vou tomar um calmante... Ansiolítico, né, como chama. A ideia também não dá certo. Por que não dá certo? Porque
O ansiolítico, ele tira mesmo um pouco do nervosismo, ele acalma a pessoa. Só que ele tem um efeito colateral, que é inibir o orgasmo. O ansiolítico também atrapalha o orgasmo por efeito químico, né, no cérebro. Então, na verdade, a mulher precisa aprender a controlar a ansiedade sem usar remédio. E aí, cada mulher tem um motivo de ansiedade particular, né? Nós temos aquelas mulheres que têm um motivo de ansiedade que é cultural. Por exemplo, aquela mulher que passou a vida inteira ouvindo que sexo era feio, que sexo era pecado, que sexo não podia, que ela tinha que fugir do sexo, que nem o diabo foge da cruz, e no dia seguinte do casamento todo mundo fala para ela que ela tem que fazer sexo, tem que fazer bem feito, tem que ter orgasmo. Então, como é que uma pessoa que é ensinada a vida inteira a fugir de alguma coisa, de repente tem que virar doutora naquele assunto, tem que virar doutora em sexo? Isso é uma cobrança social que deixa muitas mulheres ansiosas. Também existem outros motivos de ansiedade. Existe a ansiedade derivada do medo de dor. Tem mulheres que têm medo de dor. Existe a ansiedade que é derivada do mau relacionamento conjugal. Às vezes a mulher passa um dia inteiro nutrindo raiva do marido, discutindo um assunto terrivelmente desagradável com o marido, e depois daquele dia inteiro cheio de raiva, aí tem que vamos fazer cama sexo. E ser feliz. Também é essa ansiedade. Enfim, não existe uma ansiedade que é a mesma para todas. A ansiedade é muito personalizada, por isso cada caso tem que ser visto por um médico que vai avaliar que tipo de abordagem, que tipo de conversa é melhor para cada situação. Mas agora, tem que ter uma conversa também com o parceiro, né? Porque às vezes o problema não é só dela, né? Muitas vezes o problema está nos dois, né? No relacionamento. Sempre. Eu, como profissional da área, costumo dizer que sempre o problema sexual é dos dois, porque sexo é uma coisa que se faz a dois, a falta do sexo é um problema dos dois. Agora, como o sexo sempre é feito a dois, no mínimo, né, doutor? Como é que a gente conversa com o nosso parceiro? A principal questão é a dificuldade que a mulher tem de ver o homem como sendo um possível aliado, como sendo um possível realmente parceiro nas questões da sexualidade. É interessante como a mulher enxerga o homem como parceiro quando o projeto é juntar dinheiro para construir uma casa, o projeto é juntar dinheiro para comprar um carro. Então a mulher vê o homem como parceiro, vamos fazer juntos, mas na hora do sexo parece que ela tem a obrigação de ser ótima, ela não pode pedir ajuda para ele, ela não pode mostrar para ele que ela tem alguma dificuldade. E por que a gente vê o homem não como parceiro na hora do sexo? É um problema cultural? Será que é essa coisa da discriminação da mulher, essa coisa de mulher que foi feita para servir o homem, esses preconceitos todos que a gente tem na cabeça? Eu acho que isso colabora sim, é uma questão cultural sim, né? É uma questão de que, de uma certa maneira, parece que a mulher tenta corresponder a uma imagem de mulher que ela acredita que existe na cabeça do homem. Então, veja que coisa interessante, Isabel. Quando não existe o diálogo, você se relaciona com o que você tem na sua cabeça e não com a pessoa de carne e osso que está na sua frente. Então, a mulher tem dois maridos. Ela tem um de carne e osso que está na frente, que deita na cama com ela, e ela tem um outro marido, que é o marido que ela imagina que pensa dela. E, às vezes, o homem também passa pelo mesmo processo. Ele também, às vezes, tem duas esposas, uma de carne e osso e uma outra que é a mulher que ele imagina que pensa dele. E esse relacionamento com a imaginação dela sofre toda aquela pressão cultural que vem da mamãe, da vovó, da bisavó, da tetravó, e é um relacionamento sofrido. Muitas mulheres têm... Existem dois tipos de problema no relacionamento que a gente vê no consultório. A mulher que está com uma dificuldade sexual, que começou agora e ela está na dúvida se fala ou não com o marido. E a mulher que já tem uma dificuldade sexual há anos e está fazendo de conta que não tem. A mulher que está fingindo para o marido há muitos anos. Essa aí parece mais difícil de falar ainda. Eu acho que, em primeiro lugar, tem que questionar, né? Que
O casamento tem que ser uma relação que está baseada num terreno mais sólido do que só o terreno da cama, né? E aí quem casou só por causa da cama tem que pensar nesse casamento. Então, o casamento tem que ser uma coisa que resiste aos problemas da cama. Tem que ser uma relação em que você pode falar de problemas sexuais e que o casamento não vai acabar por causa disso, né? Mais da metade das mulheres que nós temos atendido e que tem dificuldade de conversar com o marido, quando a gente ajuda ela a superar essa dificuldade, elas ficam extremamente agradecidas e surpresas. Por quê? Porque mais da metade dos maridos se mostra colaborador. Mais da metade dos maridos, quando recebe a notícia que a mulher tem alguma dificuldade, a reação que a maioria dos maridos tem é uma reação de eu vou te ajudar. E nós vamos resolver. E nós vamos resolver isso junto. Só que as mulheres nunca apostam que o marido vai ter essa reação. Como ela não se relaciona com aquele marido de carne e osso, ela se relaciona com o marido que ela imagina que é o marido dela na cabeça dela. E o marido dela na cabeça dela costuma ser, na cabeça dela, mais bravo, mais exigente. E mais machista. E mais machista do que o marido verdadeiro. Realmente. Tá vendo, minha amiga? Pode correr o risco, conversa com seu marido, né? Vale a pena. E vai no sexólogo também, para ele te orientar, assim como o Dr. Richelman fez aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Dr. José Carlos Prazer Richelman. estar com você. E para você, amanhã tem Dr. Paulo Davi respondendo suas dúvidas. Até amanhã.